Olá, conversa de peso de hoje faz uma deliciosa incursão pelo universo dos vinhos. Minha honra de receber aqui de volta esse sommelier especialista também nos nossos vinhos gaúchos, mas cada vez mais especialista no Alentejo, em vinhos internacionais. Rafa Moura, uma honra te receber aqui, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Rodrigo, prazer todo meu estar aqui, sempre bom estar conversando contigo, que é meu amigo, e compartilhando dessa cultura com os nossos telespectadores. Então deixa aqui o meu bom dia, boa tarde ou boa noite, pois não sei qual horário que eles estarão vendo, né? Então fica aqui a minha sugestão para vocês degustarem essa entrevista, que vai ser um prazer estar te trazendo informações sobre essa cultura que nos apaixona tanto, que é o vinho. A gente devia estar fazendo essa conversa verdadeiramente lá na Adega 1106. Então, fica a pauta para a próxima conversa de peso lá, harmonizado. Em seguidinha, nos próximos dias, completa um ano de casa, Rafa. Um ano de casa lá em Hamburgo Velho, né, na General Osório 1106, a nossa casa, o nosso templo do vinho em Novo Hamburgo, né? Onde a gente, mais do que vende vinho, a gente vende a cultura do vinho e traz conhecimento para que as pessoas possam beber e degustar cada vez melhor, compreendendo o vinho, a cultura, o paladar, a comida, a harmonização. Com calo na língua, com certeza. É muito. Tu não cansa de conversar sobre vinho com as pessoas e de generosamente não, porque compartilhar? É propósito, né? Propósito, porque há anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho sobre vinho. E o vinho, por muito tempo, fazendo uma analogia assim, né? No passado, ele segregou as pessoas. Muito, né? É uma cultura um pouco distante do nosso país, distante da nossa cultura, assim. E antigamente, vamos lá, 20, 30 anos atrás, uma pessoa que entendia um pouquinho de vinho e sentava na ponta da mesa, se sentia o semideus da jogada, né? E daí ele... O próprio Baco. É mais ou menos por aí. Aí ele dava aquela girada na taça e dizia assim, madeira. Nossa Senhora! As pessoas na volta aqui, ó, tremiam e se sentiam assim, caraca, como que o cara consegue encontrar madeira dentro de um negócio que é feito de uva, né? Ou uma especiaria, ou uma fruta aleatória além de uva. E isso segregou... Notas de chocolate. Exato, notas aleatórias de qualquer especiaria. E o que aconteceu? Isso afastou as pessoas, porque quem gosta de passar vergonha? Ninguém gosta de passar vergonha. Quem gosta de falar sobre aquilo que não compreende ou não entende? Ninguém. Eu não gosto, você não gosta. O nosso telespectador não gosta de passar vergonha, né? E a minha geração, o meu pensamento sobre compartilhar conhecimento, por eu ter sido essa pessoa que um dia sentou a essa mesa e não compreendeu isso, e hoje eu estar na posição de poder ensinar humildemente, poder compartilhar aquilo que eu sei, me dá um propósito de fazer com que as pessoas possam beber melhor. E beber melhor não quer dizer beber vinhos caros, degustar vinhos caros, quer dizer que você saiba o que agrada ao seu paladar e por que agrada ao seu paladar, ou ao contrário, por que você não gosta daquele vinho ou por que não agrada ao seu paladar aquele vinho. E, consequentemente a isso, você vai compreender uma coisa, que essa história de vinho ruim ou vinho bom é extremamente limitado ao seu paladar. O vinho bom ou vinho ruim termina quando começa o paladar da outra pessoa. Exemplo, acidez no vinho. Tem gente que ama acidez e tem gente que odeia. Então a pessoa que ama vai pegar um vinho extremamente ácido, vai amar acidez alta, vai um vinho lá do norte da Itália, lá do Piemonte, onde é frio, onde a uva não matura tanto, tu vai ter aquele vinho mais ácido, mais agudo, a pessoa vai provar e vai dizer, nossa, que delícia. A pessoa sentada ao lado não gosta, vai dizer, nossa, que vinho ruim. Não é vinho ruim ou vinho bom, é eu gosto ou eu não gosto, porque o meu gostar termina quando começa o teu gostar. Então é aí que a gente começa a entender um pouquinho mais essa construção do mundo do vinho. Eu conversava sobre acidez contigo recentemente, de um vinho feito aqui na nossa região sul, né? E achei extremamente ácido, assim, isso não é um vinho bom, daí tu disse ainda pra mim, porque tu não gostou. Exatamente. Mas tu gosta de taná que as pessoas não gostam. Exatamente, um vinho tânico, potente, rústico, que te agrada o teu paladar. Então é essa percepção que a gente tem que ter sobre o que agrada o meu paladar, o que me faz feliz. Exemplo, eu gosto de vinho com acidez, né? A gente até usa um termo no mundo do vinho que é uma acidez
aguda, uma acidez afiada, uma acidez, um termo crocante, né? Aquela coisa assim de tu comer uma maçã verde que tem aquela pegada crocante. Essa é uma acidez, né, do vinho. Ô, Ralf, e na verdade é uma injustiça a gente falar de todo esse cerimonial do vinho numa região, isso é uma dicotomia, né? Numa região em que o vinho é o que tem de mais simples, de mais colonial, de mais presente na vida, na casa, no dia a dia das famílias, que é aqui a nossa Serra Gaúcha, que é aqui algumas regiões aqui do nosso Vale do Paranhana, dos Sinos, ali no Rolante, né, naquela região. Okay. Claro, a gente pode discutir a qualidade da uva, a qualidade da forma como ele é processado, e isso vai fazer, me parece, toda a diferença, né? Em algo que vai ser apreciado por muito mais gente, reconhecido muito mais longe, né? É muito amplo, né? Mas vamos pensar assim, é uma realidade... Mas é muito nosso isso, da cultura do vinho, né? É uma realidade aqui nossa, né, Rodrigo, da Serra Gaúcha. Hoje o Rio Grande do Sul representa... aproximadamente, um pouquinho mais, um pouco menos, 85% da produção de vinho nacional. Puxa vida. Ou seja, a base está aqui, a construção está aqui. Só que vivemos num país extremamente continental. Sim. As realidades são extremamente não iguais, né? Elas não são iguais. Então, o que se vale aqui não se vale lá no norte, no nordeste, região centro-oeste e por aí vai. Então, explanar, desenvolver a cultura, por isso que eu digo que mais do que vender vinho, a gente vende a cultura, que é ensinar as pessoas que dá para se tomar bons vinhos a partir de 50, 60, 70 reais, sem cair naquela questão de beber rótulo, como dá para tomar bons vinhos de 300, de 400, de 800, porque o vinho, aquilo que você estava falando, a construção de um bom vinho, ele é muito ampla, a construção de um bom vinho, se dá lá na vinha, lá no plantio, lá na escolha da videira, no espaçamento entre elas. A partir disso já começa qual tipo de vinho eu vou querer fazer. Quando eu boto uma vinha mais afastada da outra, num plantio, ali eu já estou decidindo quanto que vai custar o meu vinho, entende? Porque, por exemplo, tu tem 10 hectares de terra e tu vai plantar a cada 30 centímetros, a tua produção vai ser uma. A cada 1,20 m, tua produção vai ser outra. Entende? Pela produtividade, pela qualidade do material, do insumo que está sendo produzido ali. Porque o vinho bom se faz na vinha, com uva boa, uva saudável, uva sã, se produz bons vinhos. Então, o vinho começa lá na videira, lá no plantio. No manejo da videira, no manejo na condução, do solo, no calcário do solo. Exatamente, de como tu vai criar um ecossistema para aquilo se desenvolva de uma forma extremamente natural, menos uso de agrotóxicos, né? A partir disso tudo há uma construção que resulta num vinho mais de qualidade ou não, um vinho comercial ou um vinho de experiência, né? Tem momento para tudo, tem momento para a gente sentar e tomar um vinho comercial, que é aquele vinho mais econômico, como tem aqueles momentos que a gente merece um vinho mais de experiência, como já dizia Napoleão, né? Aquela frase clássica, na derrota eu preciso e na vitória eu mereço. Então, é isso. Ô, Rafa, falando em vitórias, assim, o nosso sul do estado tem tido vitória atrás da outra, né? Aquele solo pedregoso, seco. Calcário, bastante calcário, né? Granítico. Tanto as nossas oliveiras quanto as nossas videiras se encontraram, se reconheceram muito profundamente ali, né? Porque tudo é uma construção, né, Rodrigo? Lá atrás, quem começou esse processo era muito mais, vamos pegar, rudimentar, né? E com chegada de tecnologia, chegada de conhecimento, profissionalização, busca de conhecimento lá fora, essa nova geração de enólogos que vem chegando, pessoas que pensam um pouco fora da caixa, de trazer uma assinatura própria. Trago aqui um vinho que é da vinícola Beber, que Felipe Beber faz um trabalho exuberante. Da onde eles são? Da região de Flores da Cunha, IP Altos Montes. Faz um trabalho excelente na assinatura de um terroir, e isso mostra a qualidade que a gente vem ganhando com o passar do tempo. Cada vez que vai passando mais tempo, a gente vai criando mais casca, vai criando mais lastro para desenvolver e criar novos sabores, nova identidade, cada vez com mais qualidade, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul, a passos largos, vem crescendo no mundo do vinho, vem exportando seus vinhos, vem a não só consumo interno, vem exportando seus vinhos, isso é muito bacana, ou seja, vem ganhando espaço lá fora no paladar de consumo de quem
consome vinho no seu país, então isso é muito legal. Eu lembro lá de Almaden, depois Marcos James, 40 anos atrás. Os caras foram pioneiros, né? Atrás, Tem que a eles bordo começam... das viagens internacionais da Varig. Então, tu imagina. Eles começam galgar essa história que resulta hoje nesse, desculpa a redundância, mas no resultado que temos, né? Alguém pensou isso lá atrás e começou fazendo um trabalho e hoje estamos aí, inúmeras vinícolas, né? Nós temos uma feira aqui em Bento Gonçalves que se chama Wine South America, que acontecia no segundo semestre nos últimos anos. Este ano passou para o primeiro semestre e acredito que fique no primeiro semestre. É uma feira profissional de vinho e muito voltada para o mercado nacional. Tem Itália, outros países, mas muito forte. É Campanha, é Serra do Sudeste, é Serra Gaúcha, é IPs, Pinto Bandeira, Altos Montes. Então, assim, vem crescendo, assim, abruptamente a qualidade, o consumo e a visibilidade do vinho nacional. O próprio preconceito que existia, né, aqui, do Brasil, não, vinho nacional é ruim, porque em algum momento teve uma lacuna ali que não entregou tanto. Porque era o vinho de garrafão. Que não se esperava, né? Até o próprio vinho de vitis vinífera, que não era só o de garrafão, o próprio vinho que é de mesa. Vinho de vitis vinífera, ele acabava não entregando tanta experiência, né? E isso culminou com esse pensamento não é bom. Só que veio o movimento, veio qualificação profissional, veio conhecimento que foi mudando esse cenário. E hoje vem quebrando paradigmas atrás de paradigmas. Uma coisa que a gente faz, eu que trabalho no setor profissional do vinho, existem marcas consolidadas, marcas que já são... Existe a predisposição a você compreender que elas são boas. Você não precisa beber, você só olha o rótulo. Porque o vinho ele é subjetivo, então ele já te entrega uma mensagem dizendo assim, sou bom, porque o mercado fala que ele é bom. E para você conseguir introduzir uma marca nova do mesmo perfil, você tem que fazer uma brincadeira de degustação às cegas. Então, hoje, muitos vinhos nacionais vêm ganhando de vinhos aclamados de outras regiões em degustação às cegas. A pessoa prova e diz, não, mas isso aqui é França, isso aqui é Itália, isso aqui é Uruguai, Argentina. E quando vê, uau, é Brasil. Cara, isso é muito legal de ver o crescimento, a qualidade e o reconhecimento, né, de quem consome. Como é que pode um paísinho pequenininho como Portugal nos ensinar tanto nesse universo, por exemplo? Porque já foi muito grande Portugal, né? Talvez seja por isso. Hoje eles conseguem resumir todo um conhecimento mundial, que um dia foi, né, entre Espanha e Portugal, o mundo inteiro, agregar o conhecimento de tantas culturas, de tantas regiões, que hoje ali naquele curto espaço de terra, de 11, 12 milhões de pessoas, eles conseguem produzir muita coisa baseado na cultura que eu fiquei bobo, eu te acompanhei no ano passado, na tua participação no Melhor Sommelier do Alentejo. Aliás, um concurso que tu volta a estar presente. Então, nesse temos ano, notícias boas, eu acho, vindo por aí. Cara, e achei fantástico os números que tu me trouxe daquela pequena região da pequena Portugal, né? Quantas vinícolas lá? Poxa, no Alentejo hoje a gente tem mais ou menos cadastradas no programa de sustentabilidade dele 623 no Alentejo. Imagina o que a gente tem que fazer aqui ainda, né, Rafa? É muita coisa. Que notícias são essas? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Então, eu quero saber desse um ano da 1106. A gente vai para um breve intervalo e volta. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
De volta para uma conversa de peso. Hoje uma conversa deliciosa, com produtos maravilhosos aqui, com inspirações maravilhosas, Rafa Moura. Então, Num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Aliás, Mercator Feiras e Eventos prepara de 3 a 5 de setembro, Serra Parque em Gramado, a Gerontofer, uma feira para os 50 a mais, essa economia platinada que não fala em doença, fala em qualidade de vida, em saúde, em longevidade, tremendamente alinhado com o universo do vinho. é isso aí. Ô Rafa, que Manda. história é essa aí do melhor sommelier do Alentejo? O melhor sommelier do Alentejo é um concurso que o CVRA traz para o Brasil para criar e desenvolver a cultura dos vinhos alentejanos no Brasil, né? O Brasil hoje é a menina dos olhos de ouro do vinho mundial, porque somos um país continental com um consumo per capita extremamente baixo, porque a cultura não é desenvolvida e a partir que essa cultura seja desenvolvida, alcançaremos números bons de consumo. Então, tu vai para as feiras fora do Brasil e tu fala que tu tá buscando vinhos pro Brasil, todo mundo já brilha o olho, né? Porque já quer estar aqui. E Portugal hoje vem crescendo, tá entre os 3 principais países de consumo a nível de Brasil, junto com França e Itália, né? Então, assim... Já é um dos 3 mais tá entre os bebidos 3 aqui. mais bebidos, e Puxa crescendo mais. E tem alguns acordos comerciais com o Brasil, né? De incentivo ali que tem para se importar vinho português. E a qualidade, e Portugal tem uma amplitude de sabor, começando do sul até o norte, que te traz tipicidades distintas, então tu tem muita variação de sabor dentro de um país tão pequeno. Então, assim, e o Alentejo, o concurso esse, ele testa os seus conhecimentos culturais da região, desde gastronomia, a feiras culturais, eventos, gastronomias doces, salgadas, doces conventuais, né? Vinícolas, sub-regiões. Então, a região do Alentejo é composta por 8 sub-regiões, a região de Porto Alegre, Borba, Reguengos, Redondo, Évora, Vidigueira, Granja Amareleja, Moura. São essas regiões. Então, assim, cada uma delas com suas distinções, entende? Então, eles testam o seu conhecimento. Agora, cheguei do Rio de Janeiro ontem, onde fui fazer a prova semifinal. Ano passado, já tinha participado, cheguei até a semifinal ano passado e tive uma colocação boa, mas a colocação não me fez feliz a minha entrega. Sabe aquilo de tu estar em paz consigo? Tipo assim, fiz o meu melhor ali e eu tive uma boa colocação. A semifinal eram 30? Não, ano passado eram 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Esse ano foi 18 pessoas, classificam 3 de cada estado, onde foi a final. Uma final foi no Rio de Janeiro, outra final em São Paulo. E ano passado eu não fiquei feliz com a minha atuação, assim. Teve perguntas que eu titubeei, assim, né? Não tive a clareza de responder. É uma experiência enogastronômica e mais de conhecimentos gerais. Exato. Tu faz verdade, uma prova né? de dissertação, tu faz uma prova de múltipla escolha, depois tu faz uma prova oral com um serviço, então respondendo por uma banca que vão te perguntando, tipo assim, uma pergunta aleatória. Vamos comer esse borrego, ensopado de borrego. Qual vinho da carta você harmoniza? E tem vinho ali que é pegadinha, que não é para estar ali, entende? Que nem pertence às vezes à região Alentejo. Então tu tem que ter estudado, e daí quando tu escolhe o vinho ele fala para você assim, legal, agora me fale sobre essa casa, me fale sobre o enólogo, me fale sobre a sub-região e me fale sobre o perfil dos vinhos. Uau! Aí tu tem que explanar o teu conhecimento, né? Tipo, o Alentejo ele tem um programa de sustentabilidade que visa buscar a melhoria do uso dos recursos naturais que a gente tem, né? De água,
de cantina. Ele fala que ele cuida da sustentabilidade desde o vinhedo até o vinho, passando pelo arrelvamento das vinhas, cuidando do consumo de energia, né? Cuidando das famílias financeiramente. Então, assim, é um programa muito bonito. Então, eles te perguntam, me fale sobre o programa. Quais as vinícolas são certificadas? Quantas participam? E aí vai, né? Então, é muito legal. E teve Claro que para conhecer tudo isso, teve que viver isso lá, né? Um pouco e ter estudado bastante também, claro. Né, Rodrigo? Eu trago para ti o seguinte, ser adulto é fazer, às vezes, o que precisa ser feito, não o que se quer fazer. Na domingo para segunda, acordei às 3 da manhã para poder estudar, porque eu estava me faltando algumas informações, então eu botei o relógio a despertar às 3, peguei uma xícara de café e estudei até às 6 da manhã para daí me dirigir até a prova, para poder chegar lá e entregar. E fiquei muito feliz este ano, diferente do ano anterior. Este ano eu fiquei muito feliz com o que eu apresentei, com o que eu entreguei. Sensação de dever cumprido, as perguntas que me foram feitas, eu tinha as respostas. A única que eu não tive a resposta, eu falei que eu não tinha certeza, mas que eu iria... eles me perguntaram sobre quais vinícolas eram certificadas dessas 600 e poucas vinícolas, e apenas 21 ou 23 são certificadas. Aí eu falei uma que eu tinha certeza, porque eu tinha visto os relatórios de sustentabilidade dessa vinícola, e eu não tinha a resposta das outras duas. Aí eu falei, olha, eu não tenho certeza, mas eu diria que Fundação Eugênio de Almeida, né, a famosa Cartucha, e também a João Portugal Ramos são certificados, e eram, né, baseado no seu comprometimento com a cultura alentejana. Então, saí de lá realizado. Agora, se isso vai ser suficiente para que eu passe a final, aí temos que combinar com os outros 17 candidatos, né? Mas estou muito feliz. O que acontece nessa final e com uma pessoa escolhida? Hein? Essas 3 pessoas de São Paulo, 3 pessoas do Rio de Janeiro vão no ano de 2026, ali em outubro, novembro de 2026, passar aproximadamente 2 semanas, aí sim, vivendo uma experiência alentejana, fazendo visitas em loco, em muitas das vinícolas, restaurantes, conhecendo um pouco mais da cultura, da gastronomia, se aprofundando, para daí, ao término deste período, fazer uma prova lá para uma banca de serviço sobre a cultura, sobre os vinhos alentejanos, e daí a partir dali sai o embaixador do vinho alentejano como o melhor sommelier do Alentejo para o ano de 2027. Tu ganha em 26 e atua em 27. O que isso traz? Traz uma responsabilidade para você desenvolver a cultura cada vez mais do vinho, desenvolver a cultura do Alentejo no Brasil, do vinho português no Brasil, levando conhecimento, estando presente em feiras, em eventos, representando os vinhos alentejanos. O que tu trouxe para nós aqui, hein? Que histórias são essas? Então, e o que nós vamos experimentar aqui hoje? Hein? Hoje eu trouxe o Maragato, que eu estava te comentando, que a Vinícola Beber faz um trabalho excepcional através do enólogo Flores da Cunha, tu falaste. Felipe Beber, que é em Flores da Cunha. IP Altos Montes foi nomeada IP em 2012, então é uma indicação de procedência diferente. Nós temos uma DO no Rio Grande do Sul, que é a denominação de origem, né, Vale dos Vinhedos. Aqui nós temos uma IP que é um degrau abaixo, mas que eu acredito que logo, logo se encaminhe a ser uma DO também, pela qualidade dos vinhos, não só da Beber, mas sim do circuito de vinícolas que tem ali. E eu trouxe aqui um clássico, né? O Maragato faz uma homenagem, a vinícola traz o Maragato e o Chimango, que é a da nossa cultura, né? Os Maragatos usavam um lenço vermelho e os Chimangos usavam um lenço branco. Então a cera do vinho Chimango é uma cera branca e ele é um vinho branco. Aqui nós temos um vinho tinto com a cera vermelha, e ela lhe traz ao lado as bolhadeiras, que fazem uma menção à nossa cultura sempre. Então o Maragato hoje, a Beber, ela está numa crescente de marca muito legal. Hoje o Maragato é um vinho que não está mais sendo vendido para o consumidor, ele está sendo comprado pelo consumidor. E isso é muito importante numa marca, num projeto, né? Onde as pessoas começam a reconhecer a qualidade daquele produto e chamar por ele, né? Diferente de ter que vender. Então hoje o Maragato, o Chimango, em especial da Vinícola Beber, são produtos que se posicionam nessa prateleira. Então aqui eu trouxe para te compreender comigo aqui um pouquinho do nosso terroir, e também trouxe um Cabernet
que é uma das uvas mais plantadas e consumidas no mundo, de um terroir muito distinto, que eu gostaria de apresentar e apresentar para o consumidor, para o nosso telespectador, que é um Cabernet da Califórnia, de Napa Valley, da Decoy, que é da vinícola Doc Horn. Então, é isso. E junto trouxe um equipamento, Rodrigo, que é o Coravin. Coravin é muito bacana porque tu não precisa abrir o vinho para tirar o vinho. Você consegue, através deste aparelho, extrair o vinho sem que passe o saca-rolhas e tire a rolha. Então, porque a rolha de cortiça ela é composta por 85% de ar e 15% de matéria. Essa rolha ela tem uma capacidade de resiliência, que é sofrer uma pancada, sofrer uma deformidade e voltar ao seu estado natural. Então quer dizer que quando essa agulha fina sai, num tempo de 45 minutos, 1 hora, essa rolha volta ao seu estado natural e não deixa com que entre ar. Então ali dentro desse produto há uma cápsula de gás argônio, que ele é mais pesado que o gás, que o ar, né? Então quando o argônio entra e ocupa o espaço, ele é um gás inerte, ou seja, ele não aporta nenhum tipo de sabor, nenhum tipo de desgaste no vinho, não há um processo oxidativo, como se fosse abrir com a rolha, com o saca-rolhas, tirar o vinho e colocar a rolha, porque quando tu fecha, ficou 20% da garrafa vazia, o que vai ter ali? Ar. O ar, oxigênio, ele é degradante, ele é um fator que dá oxidação no vinho. Quando entra o argônio é mais pesado, ele faz com que o ar saia e ele ocupa ali esse espaço. Então a gente consegue ter um vinho, onde que se usa? Em vinhos mais de alta gama, né? A gente consegue ter um vinho por 3 meses, tirando uma tacinha de 75 ml a cada semana. Então é para vinhos mais de alta gama. Queres que eu sirva? Por favor. Com licença, então. Com o maior prazer, farei aqui, né? ó. Vamos começar com o nosso Maragato. Só um pouquinho, o Rafa está posicionando ali, olha só, coisa linda. Perfeito. Então aqui, ó, a gente tem aqui, aí tem essa agulha bem fininha, aí a gente vai baixar essa agulha, pronto, temos o vinho disponível para nós. Após isso, tem uma teclinha aqui em cima, aonde eu vou apertar aqui dentro dessa cápsula. Aqui dentro desse cabo há uma cápsula de gás argônio e a partir daí eu pego e... Olha só. Retiro. Aí quando eu volto a garrafa, ó, o ar sai e o argônio entra. E a partir daí, nós temos vinho em taça e um vinho fechado com a rolha aqui e vinho na taça. Então, aqui para você, aqui para mim. Saúde. Saúde. Nosso vinho aqui, hein? Nosso vinho. Um vinho que não é safrado, porque ele faz quando a gente não safra o vinho, quer dizer que a gente usa blends de safra. Então aqui ele usa 2 safras de vinho. São 6 uvas, né? Então são uvas da Campanha, uvas da Serra Gaúcha e uvas do Sudeste. Então do Sudeste ali é a nossa serra que fica em Vacaria, naquela região, Encruzilhada do Sul. Então passagem de carvalho por 18 meses, de barrica americana, francesa, de primeiro e de segundo uso, depois estágio em garrafa para ser lançado no mercado. Então, um vinho extremamente equilibrado. O Rafa, tu falou desse Cabernet americano, né? Certo. São lugares, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia principalmente, Sim. que tem uma tradição muito mais recente na confecção de bons vinhos, né? Recente, mas não tão recente. Uhum. Já tem uma tradição agora, é isso? Sim, África do Sul desde o século XVI, né? Quando os holandeses chegaram lá, eles produzem vinhos e, claro, teve todo um período de dificuldade que o país passou, mas hoje a África do Sul tem belíssimos exemplares, cada um
claro, cada um com o seu melhor estilo de casta, né, Rodrigo? Onde cada casta se adaptou. Por exemplo, tu tem Nova Zelândia, que tem uma adaptabilidade muito boa de Pinot Noir e Sauvignon Blanc. África do Sul, tu tem uma adaptação maravilhosa de castas pujantes de Bordeaux, como Cabernet Sauvignon, como Merlot, né? Tanto que é questão até de prova. Qual país no mundo faz cortes bordaleses, né? Que é Cabernet Sauvignon ou Merlot com Cabernet Franc, além de Bordeaux? A resposta é Stellenbosch, na África do Sul. Então, assim, Estados Unidos trouxe um perfil de vinho distinto, um pouco mais gordo, um pouco mais amplo, um leve dulçor, né? Mas um buquê exuberante que agrada ao paladar, torna o vinho americano, eu costumo dizer, ele é tão amigável, ele é tão gostoso de ser bebido, que ele torna qualquer pessoa num sommelier, porque ele te entrega as notas, ele te entrega a expressão, diferente de um vinho com caráter um pouco mais sério, onde tu tem que buscar, né? Que nem, por exemplo, o Maragato, ele é um vinho que tu precisa, né, buscar essa informação, porque ele tem uma seriedade, ele tem um perfil, vamos falar assim, mais europeu, né, mais velho mundo, diferente do americano que faz aquele perfil e, cara, não tem problema, se vocês, ele pensa mais ou menos assim, se vocês, resto do mundo, não gostarem, a gente vai consumir, porque é mais ou menos assim, nós não fazemos isso para vocês, nós fazemos para nós, se vocês quiserem tomar também, ok, tanto que nos Estados Unidos, a cada 100 pessoas, 25 pessoas consomem vinho, é 1/4 da população. Olha só. Cara, é sensacional. Aqui no Brasil, a gente tem menos de 5 pessoas que consomem vinho a cada 100. É muito pouco, é muito pouco. E a adega 1106, hein? Um ano de um sonho. Dia 1º de agosto, completamos 1 ano de operação, trazendo um pouco dessa cultura para as pessoas. Então, vai ter alguns eventos bem legais, algumas degustações bem legais, em comemoração ao aniversário da adega 1106, no dia 1º de agosto, e vai se estender pelo mês de agosto inteiro. E aí, lembrando que esses eventos acontecem ao longo de um ano também, né? Tu tem vários eventos, Muito. vários cursos, vários momentos de degustação, Muito. de experiência. A ideia é isso, acontece. trazer cada vez mais. A gente tem lá os brunches que acontecem sábado, temos os sunsets que acontecem no último domingo de cada mês, temos diversas confrarias de casais, confrarias de femininas, masculinas, confrarias mais de introdução ao mundo do vinho, onde a gente traz vinhos mais econômicos para o dia a dia, como temos a confraria Grandes Escolhas, onde a gente degustamos vinhos de escala alta, de valores agregados, de cultura ao redor do mundo. Então, assim, a experiência da adega, ela busca incluir e agregar todas as pessoas. Então, nós temos a experiência para aquela pessoa que quer gastar pouco, que não quer se dispor de muito valor para viver uma experiência, como temos as experiências premium, onde as pessoas podem viver uma experiência de um vinho único e exclusivo. Maravilha! Adorei conversar contigo, sempre gostoso estar contigo, sempre gostoso estar lá na adega. E, bom, gostoso demais essa conversa de peso de hoje. Prazer todo meu, Rodrigo, de estar aqui trazendo um pouquinho. Acredito que nossas pautas poderiam passar de uma tarde. Eu ficaria feliz da vida, inclusive, horas de conversa aqui. Sempre, sabe que estou sempre à disposição, sempre que precisar de mim, para um bate-papo, conversa de peso. É um prazer imenso estar aqui compartilhando aquilo que a gente acredita como verdade. Isso que o Rafa fez hoje com a gente aqui é comum a gente encontrar na adega 1106. Ele abre e conta a história do vinho, conta a história daquela região, daquela uva, daquela família, daquela vinícola. Não raro, é uma delícia, porque, claro, tudo isso é regado a bons vinhos. Um convite especial, conheça a adega 1106, um convite muito especial no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e Locfer Fechaduras e Acessórios, é para que você continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.